Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos aí para mais um dia ilustrando aí essa semana técnica. Hoje é o dia de resinas poliméricas. A gente vai falar de uma forma geral dos cases de injeção que a GEMAIA já executou e os passos anteriores para a gente estar executando, que é a formulação da base científica disso, os conceitos que estão por trás dos procedimentos e os testes que a gente vem fazendo aí ao longo de pouco mais de 10 anos aí que o Gustavo começou a realmente ir nessa linha de resina para realmente melhorar as propriedades do solo e mostrar um pouco do que o mundo tem feito também, de uma forma geral. Muito grato aí pela presença de todos. Estou vendo o pessoal da MRS, obrigado aí pela presença. Todos são de BH ou tem o pessoal de fora também? De fora? Legal. Juiz de Fora? Ótimo. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai passar um vídeo aqui de apresentação do dia. Bom, pessoal, me apresentar aqui, eu sou o Leandro Filgueiras, sou engenheiro civil, gerente técnico da construtora GEMAIA e da Soegel. A gente acaba permeando entre o ambiente estrutural, geotécnico, a gente tem habilitação para isso, trabalhei ao longo de alguns anos com essa parte de interface geotecnia e estrutura, então a gente vai tentar trazer aqui, num tempo reduzido, mais um pouco dessa experiência da GEMAIA, principalmente, nesses casos de injeção de resina em solo. A primeira pergunta que a gente se faz é: por que injetar em solo? A gente tem um conceito muito claro de injeção de resinas em estrutura de concreto, para melhorar ali uma condição de estabilidade ou para ter uma impermeabilização de alguns pontos. Então, a gente começa a pensar quais resinas eu posso estar aplicando no solo. Será que são as mesmas resinas de uma situação de infraestrutura, de pilares? Como realizar? Quais as características técnicas dessas resinas? Então, é um universo novo. Em função disso, a gente dividiu essa apresentação justamente em ensaios que nós fizemos aqui na GEMAIA mesmo, com essa percolação de resinas em vários tipos de solo, casos práticos com outros materiais, que o Magno vai apresentar uma parte, ensaios de laboratório que nós fizemos até para materializar esses resultados que nós tivemos, e algumas obras já executadas pela GEMAIA, utilizando essas técnicas. Para nortear nosso raciocínio, a gente dá um passo atrás, primeiramente, para entender qual o processo de injeção de resinas em estruturas de concreto. A gente tem o conceito aqui difundido dos pontos de injeção em regiões fissuradas, 45 graus, injetando uma resina que pode ter a finalidade de ter uma recomposição estrutural, ou em situações de túneis, por exemplo, em juntas de movimentação da estrutura, a gente acaba injetando umas resinas flexíveis. Então, essa discretização do tipo de resina, ela é fundamental tanto para as estruturas em concreto e muito mais para as estruturas subterrâneas em solo, uma vez que a gente tem uma granulometria diferente, tem vários tipos de materiais. Então, finalizando aqui as estruturas em concreto, muitos pontos de percolação também, injeção de resinas mais flexíveis ali para conter a percolação, o fluxo de água.
E a gente entra aqui um pouco nas características dessas resinas. Aí você fala, Leandro, uma resina de poliuretano estrutural. Quais as características dela? Quais os pontos de maior resistência? Como essa resina se comporta? Então, a gente já tem hoje muito difundido no mercado a questão dos valores. Isso aqui é um exemplo de uma tabela de uma resina de poliuretano estrutural, onde a gente tem resistências altíssimas com 1 hora de cura. Então, a gente consegue 55 MPa, resistência à tração também elevadíssima, 35 MPa. Então, são produtos assim, que já estão sendo aplicados no mercado, isso para as estruturas elevadas, para combater a fissuração. A mesma coisa com resinas epóxis, os geoacrílicos, mais no sentido de permitir essa movimentação e impermeabilização, os poliuretanos flexíveis e entrando no ponto da nossa discussão principal hoje, que são as resinas expansivas em solo, que a gente vai detalhar ao longo do dia. Então, um dos motivos, vários motivos, na verdade, para a gente estar indo ao encontro dessas soluções. As exposições das fundações a ambientes industriais, onde a gente tem a produção de solda, tem o resíduo do ambiente industrial, que muitas vezes percola pelo solo, diminuindo muito a capacidade geotécnica dos maciços. A gente tem a falta de drenagem dos pavimentos, então é uma situação, é uma cultura que aqui no Brasil a gente está implantando, de realmente ter um projeto de impermeabilização, principalmente para as regiões industriais, evitando essas percolações, muitos vazamentos subterrâneos que causam um desconfinamento dessas fundações e a situação de um aumento de carga da estrutura também. Muitas vezes a gente muda a utilização daquela área e a gente não tem a preocupação com essas resultantes na fundação. O que vai ocorrer? A gente só consegue detectar quando ocorrem os recalques, as fissurações. Então, falando assim, um pouco de mundo, que isso não é uma tendência só aqui no Brasil, em Nova York, a gente tem vários estudos que já mostram que a cidade como um todo ela tem recalcado de 1 a 2 milímetros por ano. Então, assim, é uma situação onde está sendo gastos bilhões em estudos para realmente conter essa taxa de recalque, em função de um aumento de carga dos edifícios e realmente da utilização e a falta de drenagem nos pavimentos. Então, depois dessa conversa, a gente começa a fazer umas reflexões. Como a gente pode combater isso? Como a gente pode estar trazendo soluções rápidas e que realmente consigam melhorar essas propriedades do solo. Depois desse contexto, a gente consegue perceber que é só a ponta do iceberg, porque a gente nota as situações que estão visíveis através de fissuras, mas diariamente, constantemente, a gente recebe situações de recalques, desde silos, desde torres. A gente vai detalhar um pouco esses casos que acabam chegando para a gente. Então, as variáveis que estão em torno desse problema todo, os diferentes tipos de solo, que nós não temos uma única resina para um único tipo de solo, então a gente precisa realmente ensaiar, entender o comportamento da areia, da argila. Quem é do universo geotécnico sabe que são materiais totalmente distintos em termos de permeabilidade, em termos de índice de vazios, em termos de comportamento. A gente precisa verificar esses diferentes estados de tensão, a questão da saturação, gerando poropressões também. Quem é da área geotécnica sabe bem o que eu estou falando. Então, depois de tudo isso, a gente precisa realmente começar a ensaiar, para a gente ter uma base teórica para nortear os projetos executivos e a execução. Então, uma dificuldade e um questionamento que sempre aparece é em função da resina expandida, se ela acaba contaminando o solo. Então, a gente já fez ensaios e mostra
E os produtos também que a gente tem, os catálogos, eles mostram que as resinas são inertes, não causam contaminação aos aquíferos e ao solo. Aqui é um pouco de uma ficha que a gente solicitou para um laboratório, mostrando que, realmente, em termos de solubilização e lixiviação, não causa nenhum impacto. Quem já assistiu esse filme? Eu acredito que boa parte, não é o 1, é o 2. Então, o que esse filme conta a história? É de um personagem que vai no futuro e ele pega uma revistinha lá de apostas e traz para o presente e começa a apostar e fica rico. Então, o que a gente enxerga disso? A gente tem um extremo potencial dessa atividade de recuperação geotécnica por meio desses métodos mais rápidos. Então, na Europa e na América, essa tecnologia, se vocês procurarem reforço com injeção expansiva, a gente vai verificar que eles já fazem há 20 anos, muito motivado pelos sismos que tem na Itália, principalmente. Então, na Alemanha já tem normas sobre o tema sendo desenvolvidas. Então, a gente precisa entender que nós estamos iminente a um problema, então a gente precisa realmente buscar essa solução e pensar um pouco de forma dessas novas tecnologias e desses novos produtos que estão surgindo. É isso que a Gemaia busca fazer e vem fazendo ao longo desses anos. Aqui mostrando um pouco as diferentes expansões da resina. Aqui a mesma resina sobre situações ali de percolação de água com diferentes teores. Então, a gente consegue identificar que algumas características mudam totalmente essa taxa de expansão. E nós temos, em termos de bibliografia, um conceito dessa expansão dentro do solo, gerando uma cavidade esférica com a zona plástica e uma zona um pouco mais elástica. A gente vai detalhar um pouco mais à frente. Aqui na Gemaia mesmo nós fizemos essas injeções. Aqui foi um procedimento que nós perfuramos com furo de 1 polegada, 1,5 polegadas. A partir de um ponto central, nós injetamos um volume pequeno de resina expansiva e essa resina simplesmente calcificou a região de entorno. Nós coletamos alguns corpos de prova, ensaiamos, isso vai ser mostrado ao longo da apresentação. Então, nós temos essas variáveis que devem ser consideradas, as diferentes resinas, as diferentes expansões e os diferentes tipos de solo. Trazendo um pouco dos ensaios que nós já vimos fazendo ao longo dos anos, nós temos resinas com expansão de até 25 vezes, então, assim, é algo surpreendente. Aqui foi uma montagem de alguns corpos de prova e levando para a prensa para realmente a gente ter os parâmetros da resistência à compressão. Aqui nós podemos ver que os valores aqui geram em torno de 0,04, 0,1 MPa, mas são resinas que têm uma taxa de expansão muito grande. Na prática, nós vamos mostrar um pouco essas resinas, o leque de opção de densidades que nós temos. Aqui é outro produto que nós utilizamos com a densidade maior, então nós encontramos valores de resistência à compressão de 6, 7 MPa, 8 MPa, que, para a finalidade geotécnica, atendem com folga. A partir desses dados, nós começamos a traçar retas e curvas, mostrando essa relação entre o volume que expande e o volume de resina, que pode chegar a 35, 30 vezes, 20 vezes, e cruzando com essa tensão de expansão que é gerada. E, paralelamente, com os ensaios de compressão em função das resinas. Esses valores mesmo aqui são resinas de entre 300 e 400 quilos por metro cúbico, então a gente tem valores de compressão ao longo de 6, 7 MPa. Então, com esses dados variando a densidade da resina, a gente consegue ter um produto próprio para cada utilização.
Só fazendo um paralelo entre o que o solo tem como consistência, no material argiloso, a gente tem aqui valores, fazendo a conversão aqui de megapascal para quilonewton por metro quadrado, a gente tem uma consistência dura em torno de 0,4 MPa. Então, as resinas, elas propriamente ditas, sem contato com o solo, elas têm um comportamento muito aderente. Nós testamos também o módulo de elasticidade desses materiais, que é com esses dados, traçando a curva entre a deformação e a tensão atuante, nós temos valores de módulo de elasticidade que são aderentes também ao comportamento do solo. Isso falando em termos de resina pura, sem realmente estar em contato com o solo. Avançando um pouco mais e condicionando as mesmas variáveis que nós temos para o problema, nós começamos a testar a expansão dessa resina em situações mais práticas, saindo do universo de laboratório e vindo para o universo de campo. Nós fizemos moldes aqui com diferentes espessuras de laje, simulando esses carregamentos. Então, nós tivemos assim, um parâmetro muito bom em termos de volume injetado e taxa de expansão para essa sobrecarga. A gente começou com a laje com espessura menor, tendo uma sobrecarga de próximo a 200 quilos. Então, a resina que iria expandir 25 vezes livre, sem confinamento, ela expandiu 16 vezes. Então, a gente consegue trazer um pouco aquele universo de expansão livre para um ambiente confinado. Nós fizemos mais alguns, considerando uma laje com espessura maior. Então, aqui a gente já aumentou para uma sobrecarga de 500 kg por metro quadrado. Então, essa taxa de expansão para esse produto, com a densidade que a gente utilizou, ele teve uma expansão de 11 vezes, em função desse confinamento. A gente avançou mais um pouco e colocou uma situação de uma sobrecarga maior, chegando a um pouco mais de 1 tonelada por metro quadrado. Fazendo o mesmo produto, que tem uma expansão livre de 25 vezes, nós conseguimos chegar a uma taxa de expansão de 11. Isso, o que eu quero dizer, nós deixamos a resina, a partir do bico, nós enchemos de resina até pouco mais de 2 centímetros, que daria esse volume injetado, de 5 litros, e essa resina ela foi capaz de expandir, levantando uma laje, um elemento de 31 centímetros, e, para a gente dificultar um pouco a situação, a gente ainda colocou 2 sacos de cimento em cima. Então, isso conseguiu vencer, mostrando esse caráter de expansão dessa resina, mais considerando o que a gente tem falado, um controle tecnológico do produto, porque não é qualquer produto, qualquer resina que vai ter esse comportamento. Aqui nós mostramos mais alguns gráficos de resistência à compressão. Toda obra que nós vamos executar, nós fazemos todo esse controle técnico, até para dar um parâmetro do que está sendo injetado e do que está realmente sendo trazido pela Gemaia. Esse material ele é inerte, ele dura mais de 20 anos, ele confinado, ele numa situação que ele não está submetido a raios UV. Aqui um pouco mais dos valores dessa situação, onde a gente chegou a resistências ali em torno de 6 MPa. Então, após mostrar esse poder de expansão dessas resinas, que acaba incorporando um sistema estrutural com o polímero, criando realmente uma estrutura que é inerte. Nós fomos para injeção em solo, para injeção em contato com o maciço realmente, para verificar não só a resina propriamente dita pura, mas ela em contato com o ambiente granular. A gente acaba levando em conta essa granulometria,
essa expulsão de água do solo. Nós iniciamos com solo argiloso e o formato da esfera consolidada ela está mais voltada para o ponto de injeção. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, trazendo mais um pouco essa figura emblemática que caracteriza muito esse ganho de consistência e trazendo à luz um pouco da bibliografia internacional que já traz referências sobre essa técnica que a gente tem utilizado, com essa percolação nos solos argilosos em torno de regiões com fissuras na ordem de 1/10 de milímetro, com espessuras entre 1 e 3 milímetros. Então, nós verificamos que esse processo precisaria ser consolidado por meio de ensaios de laboratório. Então, não bastando só essa injeção e essa visualização do ambiente ali em função dessa resina, nós coletamos corpos de prova das regiões lindeiras aqui, do ponto de injeção central e mais próximo ao ponto de injeção, e fomos ao laboratório realizar ensaios de compressão em alguns corpos de prova. E aqui um pouco dos valores que nós atingimos, algo em torno de 5,5 kg por centímetro quadrado, que para solo é muito, já é um ganho de resistência geotécnico muito grande. E cruzando aqui, mais uma vez, com a classificação que a gente tem das argilas para compressão simples, a gente acaba tendo um nível de consolidação muito bom, uma estrutura rígida. Isso pontos na periferia da região de injeção. Aqui a gente foi mais para o centro ali da esfera, pontos que estavam mais localizados na região central. Então, os valores foram superiores, aí, chegando em torno da classificação de argila como dura. Então, a gente tem um ganho aí, a gente chegou aos valores próximos a 2 MPa. Entrando um pouco, esquecendo um pouco a argila, né, falando um pouco de areia agora, a gente também fez alguns testes de injeção no solo com material mais arenoso. A gente utilizou até um ensaio brasileiro, que é o ensaio Lobo Carneiro. Ele é normalizado, é usado no mundo inteiro. Nós fizemos a compressão diametral, e isso me dá uma tendência à resistência à tração. Então, foram coletados corpos de prova, foi uma obra que nós executamos aqui, o Gabriel vai detalhar um pouco mais sobre ela. Então, esses valores, pegando na bibliografia a classificação desse material, com os parâmetros indicados, nós temos um ganho de resistência aí, que a gente alcançou 18 contra 0. A gente alcançou 2 MPa contra 0,18 MPa da bibliografia. Então, a gente evidencia realmente esse ganho de resistência, isso fala em termos de tração. E a compressão, nós conseguimos, por um material ser granular e consolidar um pouco mais ele, nós conseguimos um ganho de resistência um pouco maior, chegando até 4 MPa. Então, assim, nós estamos tentando cobrir todos os ambientes, desde o material argiloso, desde o material arenoso, e, recentemente, esse ano, nós fizemos um teste com material granular também. O Magno, nosso trainee de engenharia, vai detalhar um pouco mais o processo, mas nós fizemos injeção de percolação. Era uma situação de uma barragem que um dos piezômetros estava desativado, teve um problema. Então, nós chegamos e não poderia ser injetada cauda, que não teria um controle. Então, a solução foi uma injeção de uma resina com densidade controlada, com expansão controlada, para justamente permear só a região de interesse. Então, aqui um pouco depois, o Magno vai detalhar um pouco mais, e aqui a gente usou o conceito de injeção em um único ponto. Isso aqui é um exemplo aqui em escala reduzida do procedimento, que é muito aderente ao que a teoria indica. E trazendo um pouco para a realidade das obras, que é nosso interesse. Depois dessa conversa, desses conceitos aí, de formas gerais, das resinas,
da interação com o solo, nós vemos para situações que constantemente chegam para a gente, que silos recalcando, túneis com percolações evidenciadas, com desequilíbrios de tensão, porque uma região percola mais que a outra, pistas de aeroporto que não têm capacidade de suporte para aumentar o tráfego, situações de diques também, de portos com lajes recalcando. A gente vai detalhar um pouco mais essas questões, incluindo as fundações rasas, diretas, também, que é um problema que Nova York está passando, as fundações profundas e o setor industrial. Falando um pouco de túneis, nós temos aqui, quem é do ambiente sabe, túneis subterrâneos. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo com essa disciplina, e a gente tem um equilíbrio de tensões. A gente faz uma análise estrutural para realmente não ter um gasto elevado em concreto e aço, mas nós precisamos ter um equilíbrio de tensões para justamente esse túnel trabalhar mais a compressão. A partir do momento que a gente começa a perder materiais de um dos lados ou criar vazios, nós temos um desequilíbrio aqui estrutural. Então, a gente pega muitos cenários que realmente a gente precisa fazer um preenchimento, e essas resinas elas funcionam de forma muito eficaz. Fundações rasas, recalques em função de toda essa percolação, levando os finos, essa elevação do lençol freático, carreando esse material mais fino, deixando o solo um pouco mais poroso. A gente faz um equipamento leve, o Gabriel vai detalhar um pouco mais, mas furos de pequeno diâmetro, indo ao encontro das regiões que realmente precisam ser consolidadas. Nós temos hoje uma tratativa de entregar para o cliente um ensaio antes, um ensaio penetrométrico pequeno, mostrando o número de golpes daquele material que está abaixo da fundação, um NSPT, mas um NSPT mais portátil. E, posteriormente ao processo de injeção, nós entregamos uma ficha mostrando, evidenciando justamente esse ganho de suporte em função do procedimento. Hoje nós temos programas, até no momento a Isadora, a doutora Isadora está aqui, que nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com a Universidade de Lavras sobre esse tema aqui de software para desenvolver esse modelo que representaria os estados de tensão no solo. Tratando um pouco de fundações profundas, esse aqui é um caso também que o Gabriel vai comentar, que era uma grande fábrica de produtos industriais que começou a recalcar um dos pilares, então nós fizemos esse procedimento, mas aqui a gente não fez a injeção por um único ponto, nós utilizamos esse mecanismo de injeção em vários pontos, criando vários bulbos de tensão, e estabilizou. Foi feito o monitoramento, isso aqui eu acho que deve ter uns 2 anos, né, Gabriel? Uns 3. E realmente estabilizou. Era uma situação que o solo estava muito contaminado, então era uma areia que estava praticamente... virou uma pasta, então nós conseguimos injetar e teve um excelente comportamento. Então, como a gente tinha comentado, é uma avaliação da estrutura geológica, porque a gente precisa identificar esses pontos de injeção, não é falar, está recalcando, vou injetar 2 metros de profundidade. Não funciona assim. Então, a gente precisa ter essa mensuração dos pontos de injeção, definir as zonas a ser consolidadas, execução de campo, de ensaios de campo e de laboratório, e os modelos teóricos, que a gente vai falar um pouco mais também, para aí sim chegar ao projeto executivo para as soluções. Aeroportos. Esse aqui é o ensaio que eu comentei, que é um penetrômetro aqui, de pequeno porte. Então, ele vai marcando os números de golpe para esse martelo e descendo. Então, tem muitas situações em aeroportos, então o procedimento é justamente esse. Você define a área de atuação e realiza as injeções. Você pode utilizar o levantamento topográfico para identificar de forma mais clara, criar um caminho ali onde esses recalques estão ocorrendo.
Nós temos as zonas de armazenamento também em aeroportos, que não só das pistas, mas, em função das cargas elevadas, muitas situações de recalque. E impedir esses caminhos preferenciais de infiltração, que realmente são a temática aí que realmente leva a lixivia esse solo, diminuindo essa capacidade geotécnica portante. Os portos também, a gente já tem encontrado situações onde as estacas pranchas elas sofrem vibrações e, com isso, o material contido aqui vem para o calado, e isso dificulta a operação. Então, a gente está com a linha de soluções também para esses casos. O setor industrial aqui, para quem não conhece, aqui é um espessador de minério. Então, nós temos aqui sobrecargas altíssimas, materiais densos, e essas placas, quando apoiadas em solo, elas recalcam. Isso aqui foi uma obra que nós executamos, eu acredito, em 2017, onde a gente conseguiu trazer essas placas para a condição de operação. Ferrovias, situações de lastros e subbase de vias, onde ocorrem recalques e causam um transtorno para a operação. Nós temos soluções também de injeções laterais com essas resinas, com essa preocupação das densidades que nós vamos injetar no solo, sem bloquear a operação do fluxo. Soluções para barragens também, que muito do que a gente executa hoje, desde a injeção para impedir os caminhos preferenciais, há uma solidificação do material ajusante, reduzindo essa percolação, melhorando as condições de estabilidade quando a empresa tem uma situação que não atende os fatores de segurança. Aqui a gente pode trazer um pouco de uma visão geral desses materiais. A gente tem o poliuretano, como a gente falou, que ele permeia sobre diferentes aspectos aqui, desde a recuperação estrutural, desde a impermeabilização e desde o preenchimento. A gente tem as resinas epóxis aqui que estão mais localizadas para a recuperação estrutural, e as acrílicas que caminham nesses dois segmentos de impermeabilização e para a movimentação de peças em concreto também, permitindo o trabalho da estrutura. Penetração aqui dessas resinas também. Então, há um tempo atrás, nós pegamos uma situação que o cliente tinha uma impermeabilização muito baixa. Ele fez uma compactação, mas verificou que a impermeabilização não estava atendendo. Então, veio a solução para a gente verificar essa utilização de injeção de resinas para realmente melhorar as propriedades de permeabilização. Então, em cima de tudo isso que a gente está falando, a Gemaia hoje acabou consolidando uma linha de raciocínio aqui que aborda aqui situações parecidas que envolveriam um porte de material muito maior, desde jet grout, cravação de estruturas, macaqueamento, execução de novas fundações. Então, a gente tem diversas vantagens hoje, como a gente comentou. O fato de não afetar a operação normal dos clientes. Então, são equipamentos leves, são equipamentos portáteis. A gente acaba fazendo pequenas perfurações que chegam no máximo a 3 polegadas. O desenvolvimento da resina, 90% nas primeiras horas. A cura total em 24 horas. Nós vamos mostrar aqui, na parte prática, um ensaio real com a resina que nós utilizamos para a situação. Então, vocês vão poder ver realmente esse poder de expansão e ver situações com a carga horária ali de um dia. Nós temos uma rápida mobilização em função desses equipamentos pequenos. Nós conseguimos acessar locais de difícil acesso. São mensurações específicas para aquela região, e nós utilizamos essa tecnologia. É uma solução limpa que não gera resíduo também. E existe esse controle realmente das propriedades da resina,
e existe a potabilidade dessas resinas em contato com a água no subsolo. Nós temos diversas aplicações, como comentar, e as causas aqui. Hoje a gente tem duas vertentes muito grandes. Nós temos as situações onde o solo não suporta mais aquelas tensões, então nós temos recalques, nós temos situações de fissuras, e tem as situações que hoje a geotecnia atende, só que o cliente precisa de uma mudança de utilização. Então, acaba indo nessa linha também. E entrando um pouco mais para como a gente prova tudo isso, como a gente prova não ficar tão direto. Nós temos as ferramentas aqui numéricas, nós temos diversas teorias já consolidadas no mundo. Uma delas é essa teoria da cavidade expandida. Tem várias soluções aqui em materiais elásticos lineares, Bishop, em situações, estudos internacionais sobre solos puramente coesivos. Então, tem muita informação já no mundo sobre isso. Trazendo um pouco aqui para visualizar o que a gente tinha falado. Nós temos aqui um gráfico que mostra a relação entre o volume expandido e o volume da resina. Então, a gente tinha número de 40, 30, um gráfico mais conceitual. Então, quanto menos essa resina expande, a gente consegue cruzar com a curva aqui de tensão média de confinamento do solo, e nós temos um ponto aqui médio para realmente essa capacidade de suporte. Utilizando algumas resinas que não são tratadas para essas finalidades, nós acabamos tendo um ganho geotécnico mais menor do que realmente as outras resinas. Aqui trazendo um pouco do estudo que nós estamos começando a desenvolver com a Isadora, que, utilizando essas ferramentas numéricas, nós conseguimos visualizar as direções preferenciais de tensão, as deformações. Isso aqui seria uma situação na qual nós realizamos a perfuração e, nesses pontos aqui, foi manchetados, saíram as resinas. Então, não é um único ponto de injeção, como a gente tinha mostrado nos outros casos. Então, é como se fizesse uma coluna. Então, essa expansão da resina, ela é processada num software de elementos finitos e consegue mostrar, de forma muito exemplificada, a deformação nesse ambiente no entorno, as tensões verticais que surgem em função desse processo de expansão, as tensões horizontais também, vendo o bulbo de incidência desse material, e os pontos de plasticidade que podem estar ocorrendo para a gente controlar, de acordo com cada ambiente. Aqui nós discretizamos o solo, teor de umidade, permeabilidade, peso específico, coesão, ângulo de atrito. Então, esse modelo foi o modelo cilíndrico, que é basicamente com esses pontos de injeção. A partir disso, nós podemos traçar curvas aqui retas para realmente ter incidência das resinas aqui em função dessa expansão, da propriedade de expansão desse material. Nós conseguimos ter parâmetros aqui de resistência e traçando aqui com a curva de incidência da expansão da resina, nós conseguimos pegar uns pontos ali que realmente denotam uma melhoria das propriedades geotécnicas do solo, utilizando esse método. Acaba, como vocês podem ver, tentando simplificar um pouco, é um somatório de ações que são cruzadas desde os ensaios de laboratório, desde a modelagem em software, para a gente realmente ter uma incidência dos valores aí de ganho de resistência em função das injeções. O mesmo conceito aqui para injeção em pontos isolados, onde nós conseguimos ter esse comportamento das esferas aqui, dos pontos de injeção, com os mesmos parâmetros aqui de tensão, plasticidade, tensões verticais e horizontais, e o mesmo raciocínio, para realmente a gente ter uma conformação dessas diferentes fases de expansão, traçando com a curva
de comportamento do material ter os pontos de resistência dessa interação solo-estrutura. Então, para a gente estar fechando aqui e ir para as outras fases da apresentação, nós temos um ganho enorme em termos de execução do procedimento. Nós conseguimos uma mobilização rápida e com menor porte. Nós temos essa acessibilidade em regiões onde não conseguimos chegar com outros equipamentos de maior porte, e tem uma retomada de atividade rápida, que é o ideal nesse ambiente industrial que nós vivemos. Então, aqui, algumas premiações que nós já tivemos ao longo desse histórico aí que o Gustavo vem avançando com essa visão dele nesse segmento. Nós aplicamos artigos e algumas premiações de inovação, algumas publicações que nós fizemos. Recentemente, nós fomos para o SUBPE, apresentando um trabalho que o Gabriel vai detalhar um pouco mais. Macaqueamento de estruturas também, injeção de resina expansiva em solo arenoso. É um tema um pouco denso, mas assim, a gente tentou estar passando de uma forma mais leve, mais direta. Aqui são algumas referências bibliográficas, isso acredito que vai estar nos anais do Congresso. E eu agradeço pela atenção de todos, e muito obrigado. O contato segue aqui também, pessoal. A gente sempre está... Leandro e Felipe, da DF Joia. Boa tarde. Eu queria saber assim, qual que é a metodologia, como a gente faz para quantificar a quantidade de resina que a gente vai aplicar no solo, né? A tendência é imaginar que vai beber infinito, quando a gente vai injetar uma rocha, né, dependendo da espessura das fissuras, a gente faz um cálculo ali de quanto que vai beber. Em solo, eu imagino que isso vai abrindo e vai bebendo, né? Como é que a gente mede isso? Historicamente, Felipe, agradeço aí pela pergunta, nós temos já um lastro de experiência em materiais que são mais fechados, argilas, e materiais mais arenosos. Como a gente está falando um pouco de resinas que têm uma expansão em um tempo controlado, a gente está falando aqui de expansão em 10 minutos, 15 minutos, esse material ele não realmente se perde ali. Uma situação que tem vazios, realmente ela vai ocupar. Então, a gente acaba medindo na bomba de injeção essa pressão de confinamento. Então, isso nos dá uma indicação que realmente preencheu aquele vazio e realmente chegou num ponto. Mas, respondendo sua pergunta sobre o universo de argila e de areia, em argila a gente tem uma estimativa de 15 a 20 litros por ponto de injeção, para estar gerando esse bulbo aí de 1,5 metro, consolidando esse material ao redor. Na areia, a gente tem uma percolação um pouco maior também. Mas isso, assim, deixando claro que isso depende muito do solo, depende muito do caso, depende muito dessa percolação. Mas, só para te dar um número... Só complementando, normalmente também a gente pede a sondagem, né? Pede ou faz a sondagem. E aí a gente tem condição de definir a quantidade de vazios, né, Leandro, do solo, faz o cálculo com a quantidade de vazios e define também, né, a densidade necessária do material, a resistência. Como o Leandro falou, quanto maior a expansão do material, menor a resistência. Então, cada caso é um caso. Tem locais que precisam de uma resistência maior, tem local que precisa de uma resistência menor. E aí a gente chega no cálculo para fazer uma orçamentação. Obrigado. É como se fosse, Felipe, um chute inicial ali, um chute vendo a situação, porque como a gente trata de um ambiente de solo, podem ter cavidades, podem ter situações que a gente não consegue enxergar da superfície.
uma estimativa de custo inicial, né? Uma planilha inicial. Então, assim, como é que a gente faria essa quantificação? Né? A gente não tem errado muito, não, né? A gente dá uma estimativa e sempre está chegando perto do que a gente está passando. Quanto mais, é uma regra do ambiente geotécnico, quanto mais investigação você tem ali, você rastreia mais a situação que a gente vai estar tratando. O ideal é ter realmente muitos pontos. Às vezes, é melhor o cliente investir em sondagem do que em gastar mais material, então, ou menos material. Chutar errado, né? Estimar errado, né? Então, o que a gente tem feito muito no início dos projetos é investir em sondagem mesmo e definir a quantidade de vazios do solo. Tá? No caso de recalque de galpão, né, de um pilar de galpão, você vai, injeta, quer dizer, você para o recalque, consolidando. E quem sabe, se eu usar, coloca mais, ele sobe. Porque a ponte rolante vai ficar para baixo. Se vai fazer a correção lá no solo, você vai fazer a correção na ponte rolante. É possível isso? Você consegue isso com muito cuidado? Nessa situação que a gente comentou de uma ponte rolante, o cliente vinha gerando soluções paliativas. Ele estava mudando a posição do trilho. Muitas vezes, e essa incidência era maior, a cada 2, 3 meses. Aí chegou um ponto que ele realmente foi para a nossa solução. Nós estabilizamos os recalques, então, nós não colocamos na posição original, nós estabilizamos... Não macaquearam? Não, nessa situação aí, nós estabilizamos os recalques. Nós tivemos outra situação de um piso, de um espessador, falar da situação do espessador, que é muito aderente a isso. Lá, nós colocamos na posição original, porque tinha um desnível entre algumas placas e as placas que recalcaram. Então, nessa situação, nós olhamos para o subsolo, vemos que os vazios estavam mais na região superficial do contato direto, não era uma situação que tinha uma camada de solo mole muito abaixo, então, nós realizamos a injeção no contato do radier com a região. Então, em função dessa expansão, nós conseguimos trazer a placa para a situação original. No caso específico do espessador, é muito comum você fazer um aterro, né? E depois você constrói uma capa de concreto, né, por cima. Era o caso ou era solo natural? Era em solo, era isso mesmo, era em solo. A gente, assim, já pegou um espessador que era uma estrutura pré-fabricada, né? Mas, assim, aí tinha que ter uma consolidação na base dos pilares ali, porque era uma estrutura elevada, mas nesse caso aqui que eu mostrei foi apoiado em solo, realmente. Possivelmente o concreto não funcionou. Isso mesmo. Primeiramente, queria te dar os parabéns pela apresentação. E em relação a investigações, as sondagens são suficientes para poder fazer uma avaliação, né, da capacidade que nós temos e a capacidade que nós queremos atingir, ou são indicados alguns ensaios complementares? Obrigado, Pedro. Ótima pergunta. Nós fazemos os primeiros ensaios que são mais diretos e práticos com o número de golpes, mas é fundamental também, se a gente tem realmente tempo, coletar corpos de prova, levar em laboratório, realizar ensaios triaxiais, para realmente ter uma mensuração mais exata disso. Em termos de solos argilosos, até verificar o histórico de tensão desses solos, porque eles acabam tendo uma memória ali, um ponto de sobrecarga maior, então a gente vai tentar fazer expansão para trabalhar nesses pontos que a gente só consegue detectar com os ensaios triaxiais. Beleza, obrigado. Nada. Não tem como a gente ficar linkando com algumas situações reais. No caso de piping, injeção para estancar, né? Como é que funciona quando você tem uma vazão, um fluxo, né? Essa resina ela consegue
da pega, né? E antes de ser levada, assim, tem algum limite de velocidade, alguma coisa do tipo? Essas situações de piping, elas ocorrem geralmente quando a água que está contida ali, a montante, né, ela percola ali e sai a jusante. Vai muito do que o cliente está detectando no campo. Ele vê uma poça de umidade ali, a gente já caracteriza que ali tem uma zona de percolação incidente. Então, nós vamos lá, fazemos a verificação e buscamos entender a geometria da barragem, que é fundamental para a gente definir isso, realizar algum ensaio de penetração para verificar onde esse ponto está localizado e agir de forma rápida, realmente injetando essa resina. Essa resina, quando ela tem contato com a água, ela tende a expandir até mais rápido. Então, isso causa uma consolidação. Nós vamos mostrar aqui um ensaio prático, que é justamente esse conceito que você abordou. Ela, em contato com a água, ela expande de forma rápida. Obrigado. Nada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro. Leandro, vocês já tiveram algum problema com relação a elevar o NA, no caso de quando vocês estão fazendo aí estabilização para recalques? Não sei se vocês já trabalharam fazendo estabilização de alguma cortina, que vocês tiveram que fazer vários pontos linear, onde talvez esse aumento da resistência do solo impediu que o fluxo do normal que a água tinha fizesse com que ele elevasse e teve algum problema. Como vocês trataram isso? Ou se vocês pensaram nessa possibilidade e anteveram isso, né, no projeto? Ótima pergunta. A gente tem muito essa situação de que injetar no subsolo vai resolver, mas muitas vezes você acaba pegando, encontrando um colchão drenante ali e realmente causa uma situação que você pode mudar até as propriedades de utilização dessa barragem. Então, nós temos aqui o máximo cuidado para pegar o máximo de informações que o contratante passa para a gente entender realmente onde estão essas camadas que já configuram uma percolação natural para não mudar o estado de comportamento da estrutura. Recentemente, deixa eu dar uma olhada obrigado, Eduardo. Se a caneta está... Nós pegamos uma situação que nós tínhamos uma barragem e aqui tinha uma galeria, só que nós temos o quê? O colchão drenante aqui da barragem, que ele funciona justamente para pegar qualquer ponto de percolação que vinha aqui, a vazão sair, para não mudar o estado dessa cunha aqui, a montante. Então, essa galeria estava muito deteriorada, então o procedimento de engenharia do cliente indicou vários pontos de injeção ao longo dela toda, mas nós notificamos que nessa região aqui, essa injeção poderia ser prejudicial, porque ela poderia, de certa forma, bloquear esse colchão drenante. Então, realmente, a gente precisa ter um cuidado realmente em que posição nós vamos estar realizando as injeções, sejam elas de calda de cimento, de resinas expansivas. Basicamente é isso. Um exemplo que que me veio à cabeça, que nos últimos meses a gente precisou fazer um estudo. Comecei com a nossa norma de fundações aí, mas é para pegar mais as bases, que hoje assim, a gente ainda não tem essas informações nas normas nacionais. Mas eu acredito que vai ser fornecido, né, Diego, os anais do Congresso, alguma coisa nesse sentido, e vai ter essas... Mas, assim, deixo o meu contato também, pessoal. O Gustavo, ele deve estar em alguma reunião, mas a gente sempre faz essa tratativa aí com o contratante e a gente deixa as portas abertas aí para estar apoiando nesse desenvolvimento. Leandro, Thiago, da MRS. Vocês já tiveram alguma experiência com resina à base de silicato e se sim, qual foi a aplicação? Você lembra, Gabriel, de silicato?
Silicato, as propriedades, elas são muito próximas às resinas de baixa densidade. Ela expande muito. E o silicato, ela expande sem contato com a água também. Nós já usamos um material muito parecido com o silicato, que é o GM40, que é uma resina que expande até 20 vezes. Nós já pegamos situações que olhamos que daria para fazer com silicato e daria para fazer com resina polimérica. Pelo know-how que a gente sempre está utilizando muito resina, a gente optou por resina. Mas silicato é uma solução também, para algumas situações. Obrigado. Olha lá, o Léo é a história viva aqui na Gemaia, lembrou. Eu não participei da obra, mas a gente fez uma injeção de microsílica. Deve ser algo semelhante ao silicato, não conheço o silicato. Nós usamos para uma barragem, tinha umas galerias, umas canaletas de drenagem, não era isso, Gabriel? Era a galeria de drenagem da barragem. E nós injetamos para poder comatar essa drenagem. Funcionou muito bem. Para subir a barragem, a gente teve que fazer o selamento dessas galerias, desses drenos, né? E aí tinha que ser de baixa densidade, com pressão controlada, e aí usou a nanocílica. O gel usa silicato, né? O gel acrílico ele tem um aditivo que é silicato, né? O gel acrílico também tem um dos componentes do gel acrílico é silicato também. Então, isso a gente usa muito. Eu vou falar desse caso aí mais tarde. É? Vou. Qual? Da nanocílica, né? A gente vai apresentar ao longo do dia os casos, um pouco mais de ensaio, os casos práticos com o Gabriel. Ontem o Heraldo detalhou um pouco, hoje ficou para o Gabriel detalhar. E depois a gente vai fazer um ensaio real aí no nosso galpão com injeção de resina em ambiente granular.